Êxodo capítulo 20, olha a leitura, meus irmãos, do verso 8 ao verso 11. Então, meus irmãos, acompanhem com atenção, com reverência. Esta é a palavra de Deus, a palavra da aliança que diz, a partir do verso número 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu servo, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém, Senhor. Eu te peço pela misericórdia. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu preciso de Ti. Os meus irmãos precisam de Ti. E agora que o Senhor vai nos servir com a Tua palavra. Que os nossos ouvidos, os nossos corações estejam abertos. O Senhor deu aos meus irmãos concentração. Ó Deus, guarda-os devagar. Que o Senhor dê às nossas crianças, dentro do possível, pois é parte da sua natureza, mas dê a elas certa tranquilidade, Senhor. E que todos possamos ser beneficiados da Tua palavra na noite de hoje. No nome de Jesus. Amém. Na cabeça de muitos cristãos de hoje, nós temos 9 ao invés de 10 mandamentos. Enquanto os demais mandamentos da lei são classificados como lei moral, o que significa que são um preceito perpétuo, obrigatório para todos. O 4º mandamento, ele é classificado como uma espécie de lei cerimonial, algo que fora cumprido em Cristo e por Cristo. E como nós vamos ver ao longo dessa série, existiam de fato aspectos cerimoniais do 4º mandamento. As festas solenes, as festas do Shabat, os dias especiais, a adoração do 7º dia. Então, todos esses aspectos, eles eram exclusivos da adoração ou do pacto, do tipo de relação que o Senhor Deus tinha com Israel e que foram revogados em Cristo. Mas um ponto muito importante é entendermos que o princípio, que é um dia reservado por Deus e para Deus, para adoração e culto religioso, esse princípio é um princípio moral e universalmente obrigatório. E quando nós vamos ao Novo Testamento, ao invés de encontrarmos uma espécie de abolição do 4º mandamento, o que nós temos é essa compreensão dos 10 mandamentos reforçada. Então, queridos, nós não estamos obrigados a obedecer 9. Nós estamos obrigados a obedecer 10 mandamentos. No último domingo, nós ouvimos que, juntamente com o trabalho do casamento, o Shabat, o descanso, ele é uma das ordenanças que Deus estabeleceu desde o princípio para ordenar o seu relacionamento com a humanidade. Tempos depois, surge o 4º mandamento. E o propósito deste mandamento é regulamentar como o dia deve ser estruturado. Da mesma forma que o 7º mandamento, não adulterarás, estrutura a ordenança do casamento. E que o 8º mandamento, não furtarás, estrutura a ordenança do trabalho. Mas pensando em Êxodo 20, preste atenção, qual o contexto, pastor, de Êxodo 20? É um contexto pactual. O Israel, recém-saído da terra do Egito, está no pé do Monte Sinai, prestes a entrar em aliança com Deus, que os resgatou. E o ponto climático deste momento é Êxodo 20. É a entrega da palavra da aliança contida nos 10 mandamentos. E agora esse Israel, como um povo escolhido, um povo redimido por Deus, está sob a obrigação de guardar a palavra da aliança, inclusive de santificar o dia do Shabat. E nós, meus irmãos, como igreja, também estamos obrigados aos 10 mandamentos. Nós estamos obrigados a obedecer o 4º mandamento. E esse é justamente o tema do sermão da noite de hoje, a obediência ao 4º mandamento. E a pergunta fundamental para partirmos daqui é:
o que o quarto mandamento exige de você? O que esse mandamento exige de nós como igreja? Qual é o dever que Deus nos impõe? E aqui nós podemos extrair duas respostas fundamentais de Êxodo capítulo 20, a partir do verso 8. E a primeira delas, preste muita atenção, como obedecemos ao quarto mandamento? Primeira resposta, celebrando semanalmente o Shabá, culto solene. Celebrando semanalmente o Shabá em culto solene. Olhe para o texto mais uma vez. O verso de número 8 diz assim o Senhor: lembra-te do dia de sábado para o santificar. A palavra lembrar tem um duplo significado. Em primeira instância, Deus está dizendo: não se esqueça, não o negligencie. E esse é o uso que muitas vezes os autores do Antigo Testamento fazem do termo. Para citar um exemplo, você não precisa abrir. No próprio livro de Êxodo, um pouco antes, no capítulo 13, logo após a libertação miraculosa de Israel do Egito, o Senhor os exorta dizendo, presta atenção, lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor os tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. E é interessante, pois é uma palavra de natureza semelhante usada por Jesus Cristo na instituição da Páscoa cristã, que é a ceia do Senhor. Quando ele diz, fazei isto em memória de mim. Esse é um apelo muito frequente, queridos, ao longo de todo o Testamento, porque o pacto de Deus com Israel apela muito à memória de seu povo. Por isso, constantemente, ele está dizendo, lembra. Quando ele diz aqui, lembra-te do dia de sábado, ele está dizendo que o Shabá como instituição já havia sido estabelecido desde a criação do mundo, no próprio descanso de Deus. Então, o Shabá já existia. Não veio a existir no quarto mandamento. Na criação, Deus o instituiu. E no quarto mandamento ele diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Não se esqueçam desse fato. Mas na Bíblia, queridos irmãos, o termo lembrar significa mais do que simplesmente não esquecer. O termo significa observar, celebrar. E eu posso provar isso com um ponto muito simples. Imagine que alguém o aborde e pergunta, fulano, você se lembrou do dia do seu aniversário? É óbvio que essa pessoa não está dizendo ou perguntando se você simplesmente lembrou da data. Ela está perguntando se você fez algo de especial para celebrar. Então, o uso do termo lembrar, ele também tem esse uso, irmãos, de celebração. Quando Deus ordena para lembrar do dia do Shabá, ele está exigindo que esse dia seja observado, celebrado de modo especial. Em Êxodo 12, ocasião da instituição da Páscoa, veja como a linguagem é semelhante. Ele diz assim, ó, este dia vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então, o substantivo memorial tem a mesma raiz de lembrar. Deus está dizendo, não só lembre do fato histórico, mas celebrem-no, observem a festa da Páscoa. Portanto, lembrar do Shabá é, observe esse dia, segundo as instruções dadas por Deus. E é por essa razão que 40 anos depois, ao repetir os 10 mandamentos no livro de Deuteronômio, o primeiro termo é mudado. O imperativo é não mais lembra, o Senhor diz assim, guarda o dia de sábado para o santificar. Não é mais lembra, é guarda, observa o dia de sábado. Só que ainda em Êxodo capítulo 20, o Senhor diz o seguinte a Moisés, preste atenção, verso 9, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho. No último ponto, irmãos, eu vou fazer uma exegese mais minuciosa da proibição do mandamento. Mas o que você precisa entender nesse ponto é o seguinte, observar o dia, santificar esse dia, é separá-lo dos outros 6 dias
com descanso, cessando o seu trabalho, não fazendo nenhum trabalho. Porque, meus queridos, o Senhor era extremamente rigoroso quanto à observância do Shabat aqui da aliança. Ele faz o seguinte, antes de ir, pessoal, pega esse bicho aqui, ó, antes que ele comece a informar. Obrigado. O Antigo Testamento, meus irmãos, tem ocasiões em que Deus se mostra extremamente, presta atenção para mim, extremamente rigoroso com observância do descanso. O dia era profanado quando se realizava trabalhos neste dia. E veja, Deus reivindica o dia para si. Ele diz: este dia é minha propriedade. E como dono deste dia, com base no exemplo que foi estabelecido na criação do mundo, ele diz 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso. Só que pense comigo o seguinte: a intenção de Deus não era providenciar ócio a Israel, fazê-los deitar na rede o dia todo, sem fazer absolutamente nada. Não é um descanso de inatividade, meus irmãos. Pelo contrário, é um descanso de celebração. É um descanso de adoração corporativa. Você abra comigo Levítico capítulo 23. Rapidamente, abra comigo. Levítico capítulo número 23, versos 2 e 3. Levítico capítulo 23, versos 2 e 3. Na verdade, a partir do verso 1. Disse o Senhor a Moisés, acompanha o texto: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamarei serão santas convocações. Nota o termo, santas convocações. São estas as minhas festas. 6 dias trabalhareis, mas o 7º dia será o sábado do descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Você já deve ter ouvido sucessivas vezes esse termo ser pronunciado na nossa liturgia. Santa convocação. O que isso significa, irmãos? Uma santa convocação é um período de culto em assembleia solene. É culto. Então, o desejo de Deus era que o descanso do Shabat fosse observado com culto público, com adoração corporativa, adoração do povo de Deus. Agora nós vamos às aplicações. Eu quero a sua atenção, por favor. Preste atenção. Tenha o coração e os ouvidos abertos. Primeira aplicação desse texto. Nós devemos celebrar, meus irmãos, o descanso com culto ao Senhor. Devemos celebrar o descanso com culto ao Senhor. Irmãos, assim como o próprio descanso, tanto da alma como do corpo, é fundamental, o culto solene é parte essencial do dia do Shabat. Imaginar o dia do Senhor sem culto ao Senhor é desfigurar completamente esse dia. E é justamente, irmãos, o que muitos fazem ao diminuir a sua importância. Primeiro, é costume de alguns trocar o culto público pela devoção privada. Eu lembro como se fosse hoje. Talvez no meu primeiro ano aqui, da desculpa que eu recebi de uma família por se ausentar do culto solene. Ela me disse: pastor, nós fizemos o culto lá em casa. Não precisávamos ir ao culto público da igreja. O grande problema destes, e seus, se porventura, você já pensou ou pensa assim, é esquecer das palavras do salmista no Salmo 87. Quando ele diz que o Senhor, olhe só, o Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele tem mais prazer na adoração pública de seu povo do que em suas devoções privadas. O Senhor ama, irmãos, quando estamos reunidos em culto. Então, quando eu troco o culto público pelo culto privado, eu estou contrariando o Senhor. Mas além desse problema, nós temos também o péssimo hábito de trocar o culto ao Senhor por outras ocupações e lugares.
Meus irmãos, como tem se tornado comum ver muitos crentes gastando esse dia na praia, no shopping, com passeios e viagens que envolvam a prioridade de Deus. E depois de passar todo o dia buscando os seus próprios prazeres, essa pessoa se vê indisposta demais, cansada demais, para atender a Santa Convocação, para se fazer presente no culto do Senhor. E em ocasiões assim, irmãos, nós precisamos pensar como somos diferentes do salmista no Salmo 84, quando ele disse assim: Senhor, um dia dos teus atos é mais valioso do que mil palavras. Eu quero, Senhor, ser o porteiro da tua casa, do que viver e habitar nas tendas da minha cidade. Como somos diferentes, irmãos. O dia do Senhor, irmão, ouça isso. Ele não deve ser reduzido ao culto do tipo, se vou ao culto está tudo bem. Ele não pode ser reduzido ao culto. Mas o dia sem o culto perde o seu propósito, porque o dia é então esvaziado de seu clímax. Portanto, o culto é insubstituível, o culto é inegociável. Você me pergunta, por que, pastor? Por que tamanha insistência no culto ao Senhor? Porque o culto, irmãos, é santa convocação. Deus não está dizendo, irmãos, se você estiver disponível, se você tiver vontade, por favor, compareça na minha casa. Deus está dizendo, eu sou teu Senhor, eu te tirei da terra do Egito. Venha me adorar. Me adore. Atenda a convocação. Obedeça. Porque essa é a ocasião em que Deus, meus irmãos, vai nos visitar para renovar seus laços pactuais conosco. Cristo, diz o livro do Apocalipse, ele anda no meio da igreja reunida em adoração. E este é o dia, esta é a hora em que Cristo vem até nós em juízo e salvação. Aí eu pergunto, o que temos de mais importante para fazer, meus irmãos? Será mesmo que um aniversário, uma confraternização, um jogo de futebol, ou até mesmo o meu próprio cansaço são razões legítimas o bastante para que eu recuse, para que eu não atenda a Santa Convocação? Eu quero que vocês lembrem da exortação que faz o autor aos Hebreus no texto que lemos ao início. Ele diz: não deixemos de congregarmos. O dia do Senhor, sem culto ao Senhor, ele é desfigurado. Mas em segundo lugar, irmãos, nesse dia, que é um dia de celebração, nós temos que buscar a companhia dos santos. Eu não sei se você tem essa impressão, mas deveria. O dia do Senhor é um dia de festa aqui. É um dia para ser usufruído, não peso, não um fardo, mas antes um dia de festa. E festa se celebra com irmãos, com os irmãos da fé. O crente, diz a Bíblia, ele não se assenta para comungar na roda dos escarnecedores, mas ele se assenta para comungar com os que amam a Deus. Ele tem prazer na comunhão com Deus, e Deus planejou esse dia para que nós desfrutemos de comunhão com Ele. Desfrutemos de comunhão com os nossos irmãos. Queridos, o domingo é o dia que nós precisamos aproveitar para juntar nossas famílias, para sentar juntos à mesa, para cantar, para orar, para nos alegrarmos juntos. É o dia em que você vai chegar e vai encorajar e exortar o seu irmão. É o dia em que você vai se reunir para prestar culto com a igreja do Senhor. E na liturgia, lembrem do que temos aprendido pela manhã. Na liturgia, meus irmãos, no nosso serviço, no serviço de Deus a nós e no nosso serviço a Ele, os nossos louvores, nossas orações, nossas ações de graças, elas se unem e elas ascendem aos céus a presença do Senhor. Não há comunhão mais íntima, queridos, do que quando juntos nós nos assentamos à mesa do Cordeiro, nós recebemos da sua mão o envio. Não há comunhão mais íntima. E esse é o privilégio do Senhor, do dia do Senhor. Porque enquanto desfrutamos de Deus, desfrutamos dos irmãos que Deus nos deu. A comunhão dos santos. O seu sentimento, querido, não sei isso. Se você até hoje talvez lidou com indiferença com seus irmãos da fé, o nosso sentimento deve ser semelhante ao de Davi. Davi disse no Salmo 16, quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis.
em quem está todo o meu prazer. Davi está dizendo assim: os santos, Senhor, os membros do teu povo, eu amo esses santos. Eu amo o teu povo, Senhor. E eu pergunto a você, querido, você tem amor pelos santos? Você ama desfrutar desse dia na companhia dos santos eleitos e amados de Deus? Você ama os santos? É tão bom estarmos juntos, queridos, que alguns irmãos só saem daqui enxotados se não viram ninguém aqui. Os santos, os notáveis, quem está ao meu prazer. Eu amo a comunhão dos santos. Esse é o dia. Nós não corremos aos ímpios nesse dia, a não ser para despregar o Evangelho, mas para comungar, para sentar à mesa, os santos de Deus, o seu povo. Em terceiro lugar, nesse dia, meus irmãos, nós celebramos a redenção. E eu quero que você abra comigo agora para a terceira aplicação desse texto, em breve explicação. Abra comigo Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio, capítulo número 5, o verso 15. O que nós temos aqui, queridos? Nós temos no capítulo 5 do Deuteronômio a repetição dos 10 mandamentos. 40 anos depois, quando o povo estava prestes a entrar em Canaã, a terra que Deus prometeu a Abraão e seus descendentes, Moisés recapitula a palavra da aliança. E há uma mudança muito significativa no quarto mandamento. Claro, o corpo do mandamento se assemelha ao que lemos em Êxodo. No entanto, a razão de ser do mandamento, ou a razão para obedecê-lo, sofre uma alteração. Que nós vamos ver aqui. Acompanhe com atenção, verso 15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido. Pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Você percebe como o fundamento do Shabat não é mais o descanso de Deus na criação. É o êxodo. É o êxodo do Egito, queridos. Deus está dizendo: lembrem-se que vocês foram escravos na terra do Egito e que o Senhor, com mão poderosa, os libertou da opressão do faraó. E agora vocês devem lembrar do dia de sábado para santificá-lo como um dia de libertação. Vocês eram escravos, hoje vocês são livres. Então o Shabat, ele se tornou, a partir de Deuteronômio, um memorial semanal da redenção. Israel, irmãos, não apenas celebrava anualmente a libertação do Egito na Páscoa. Toda semana em que o sábado era guardado, eles estavam dizendo: nós somos escravos na terra do Egito, mas Deus nos deu libertação. E da mesma forma que, por favor, preste atenção, da mesma forma, no Shabat, do primeiro dia da semana, nós celebramos o grande êxodo, a grande redenção que nos foi dada em Cristo Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. Porque não estávamos, irmãos, em melhores condições, éramos escravos do pecado. Estávamos sob a opressão de Satanás, incapazes de quebrar nossas algemas. Mas Cristo veio ao nosso socorro com grande libertação, e pelo sangue do Cordeiro Pascal, nós somos libertados, redimidos. É a linguagem da redenção. Nós somos comprados, resgatados. Então, meu querido, olhe para mim: quando você descansa no dia do Senhor, você está revelando sua identidade. Ao mundo todo é revelada a sua identidade. Nós estamos enviando a seguinte mensagem: somos uma nação santa. Somos uma raça elita. Somos um povo redimido por Deus. E quando você descansa, você está dizendo: não é a minha própria força que eu dependo. Eu não dependo do meu próprio trabalho. Nem a minha redenção, a minha salvação, nem a minha provisão depende exclusivamente da força do meu braço, mas de Deus. Porque Deus é o meu redentor. Deus é o meu provedor. Irmãos, hoje é o dia em que nós celebramos o Evangelho.
Hoje é o dia em que nos regozijamos na salvação. Quando nos reunimos em culto público, nós adoramos a Deus, que é o nosso Redentor. Nós sentamos na mesa do Senhor, quando ela é ministrada, e você tem que lembrar que a ceia do Senhor é a Páscoa cristã. É a refeição do pacto. Você lembra: eu fui escravo, Deus eu sou livre. É um privilégio, meus queridos, dado por Deus a um povo redimido. E que almeja, que espera pelo descanso final e pela entrada na terra que Ele nos prometeu. Amém, meus irmãos? Amém. Nós estamos meditando sobre a obediência ao quarto mandamento. Nós vimos primeiro que nós devemos obedecê-lo celebrando semanalmente o Shabat com culto solene. Em segundo e último lugar, nós devemos desfrutar, ouça com atenção, desfrutar da liberdade das proibições. É isso mesmo que você ouviu. Nós devemos desfrutar da liberdade das proibições do Shabat. Aí mais uma vez, volte seus olhos para o texto. Versos 9 e 10 do texto de Êxodo, capítulo 20. O Senhor diz assim: "6 dias trabalharás, e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas." Um adendo muito importante para a nossa compreensão aqui do texto. Quando nós vamos tratar desse mandamento especial, queridos, qual é o nosso foco? Nós vamos direto para os seus aspectos negativos ou proibitivos. E, na verdade, boa parte da igreja, e esse pensamento fruto de má compreensão, de má teologia, o crente ele vai se sentir aliviado, de estar desobrigado, dizem eles, de instituição tão opressiva. Como esse Shabat do Antigo Testamento era opressivo, né? Eles o veem, queridos, como uma camisa de força. E até dentro da nossa mentalidade, nós somos treinados para pensar em termos de o que é que eu posso fazer e o que é que eu não posso fazer. Né? O que é que eu posso fazer e o que é que eu não posso fazer. Bem, essa é a pior forma de entender o mandamento, irmãos. Essa é uma visão que, na verdade, distorce completamente o mandamento. Porque, veja, toda a lei do Senhor é a lei da liberdade. Pense que quando Deus entregou essa lei ao povo de Israel, Ele a entrega ao povo que acabou de ser libertado da escravidão do Egito. Então, sua pretensão não é entregar uma nova lei que volte a escravizá-los. Pelo contrário, irmãos. Por meio das proibições, a intenção de Deus é abençoá-los com verdadeira liberdade. E tratando-se do Shabat, irmãos, Deus o planejou para ser uma bênção, um deleite. E é nesse contexto que pensamos as proibições. Porque as proibições do mandamento, preste atenção, elas permitem que este dia seja celebrado sem maiores empecilhos. As proibições do 4º mandamento nos ajudam a organizar o dia de modo a tirar o máximo de proveito dele. Agora nós vamos atentar ao texto, né? Primeiro detalhe muito importante aqui. Nós sabemos que o modelo de 6 dias de trabalho, um dia de descanso, foi estabelecido pelo padrão de Deus na criação. Mas geralmente as pessoas se questionam quanto ao seguinte: então, pastor, nós estamos obrigados a trabalhar 6 dias? Entenda o seguinte: o 4º mandamento ele não está ordenando o trabalho, está ordenando o descanso. Esse é um ponto importante. Dito isso, nós não podemos concluir que devemos rigidamente trabalhar 6 dias na semana e não 4 ou 5, por exemplo. O mandamento está dizendo: você tem 6 dias para concluir todo o seu trabalho. Só que agora, vamos tratar especificamente das proibições. O que Deus tem em mente com o trabalho, irmãos? É bem simples. É o trabalho diário. É o trabalho formal e o trabalho doméstico de alguém. É sua ocupação rotineira, diária. Então o mandamento exige o cessar deste tipo de trabalho. E quando pensamos no contexto agrícola de Israel, para que o mandamento foi primeiramente endereçado, o que é que isso envolvia? A lei vai discriminar isso, a Bíblia. Envolvia arar,
colher, preparar alimento, acender o fogo, apanhar a linha para o fogo, por exemplo. Né? Isso no contexto de Israel. Só que na sequência, o Senhor exige que a proibição seja aplicada, provavelmente pelo cabeça do lar, a contextos diferentes, a começar pela família. Porque ele diz, ó, nem tu, nem teu filho, nem tua filha. Ele está dizendo a responsabilidade tua, que os teus filhos, que a tua esposa e os teus filhos, a tua família, cesse os seus trabalhos rotineiros no Shabat. Além deles, os servos dos israelitas também deveriam ser dispensados do trabalho. Note, Deus permitiu a servidão a Israel. Os israelitas podiam ter servos, escravos. Mas Deus é tão gracioso que Ele protege essa classe da opressão do poder. Porque Ele diz, lembre-se, que vocês foram escravos na terra do Egito. Então, até mesmo esses devem receber um tratamento coerente ao tratamento que Deus deu a Israel. Eles descansam de todas as suas obras. Os empregados e servos dos israelitas. Aí, curioso, né? O mandamento contempla até os animais. Veja, irmãos. Seria estranho se o Criador de todas as coisas ele não se compadecesse da obra das suas mãos. E os animais, eles também precisam de descanso. E especificamente tratando da situação de Israel, boa parte do trabalho agrícola era feito por meio do uso de animais. Então Deus também ordena que os animais recebam o descanso devido. E por fim, Ele diz o estrangeiro de duas portas para dentro. Ele diz assim, nem mesmo o estrangeiro, o camarada que não é circuncidado, mas que está no meio de vocês, este deve se abster do trabalho. Ele não podia participar das festas solenes, ele não podia entrar no templo, mas se ele está sob território israelita, ele está sob obrigação de, no dia do Shabat, cessar o seu trabalho e descansar naquele dia. Então, irmãos, o que é que vocês precisam entender para partirmos para as aplicações? As proibições, irmãos, elas libertam, livram Israel de suas ocupações por descanso e para adoração. As proibições de Deus servem ao propósito da liberdade, porque por meio delas o povo agora está livre para desfrutar de Deus e para descansar nele. Mas vamos aqui à primeira aplicação. Nós devemos, meus irmãos, descansar com o nosso labor diário no dia do Senhor. O empresário, o professor, o barbeiro, o prestador de serviço, a dona de casa estão sob a obrigação de cessar suas ocupações rotineiras no dia do Senhor. Porque, irmãos, nós não continuamos no ritmo de sempre neste dia. Antes, Deus nos freia. Que você sabe que se fosse talvez por você, você não colocaria em pé no frio. Mas Deus o freia. Deus me impõe a obrigação de parar. E vocês perguntam, mas para que, Senhor? Eu tenho que parar. É interessante, não sei se você veio de uma das cidades do interior, onde o dia da feira era o dia comercial e o dia social mais importante. As pessoas aguardam com expectativa pelo dia da feira. E no século XVII, na Inglaterra, era mais ou menos o que acontecia. E aí, pensando nisso, nesse pano de fundo, os puritanos eles passaram a chamar o Shabat de dia da feira da alma. Dia da feira da alma. Por que, irmãos? Porque este era o dia que o Senhor separava para realizar transações espirituais com o Senhor. Este era o dia marcado por Deus para fazer transações espirituais com a sua igreja. Nesse dia, irmãos, preste atenção, nós descansamos do nosso trabalho para sermos servidos e abençoados por Deus. E sabe na feira, quando o feirante está lá, né? Ele está anunciando, olha, tem isso aqui, olha a melancia, né? Olha a banana. Aí o Senhor, o feirante, o dono da feira, ele está anunciando assim, ó. Olha, no dia da feira da alma, todos vocês que têm sede, venham às águas. Vocês que não têm dinheiro, venham, compram e coma. Venha, compra. Come, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Ele interrompe o nosso trabalho, meus irmãos, para renovar nossa fé. Ele diz para você parar, para fortalecer seu joelho vacilante.
Quando Deus, no dia do Senhor, é buscado nos meios de graça, Ele nos enche de alegria e farta a nossa alma de si mesmo. Quando nós nos reunimos aqui para adorá-lo, Ele vem até nós. Ele nos abençoa. E o melhor de tudo, se você for numa feira e você pedir as coisas de graça, talvez o feirante não vai gostar muito disso. Mas na feira da alma, o Senhor diz assim, ó, é tudo de graça. Porque o dono da feira, Ele é um Senhor generoso. Ele serve um banquete e diz: quem tem fome e sede, venha, coma. Coma e beba. Ele serve um banquete e diz: ceie comigo. É por isso, meu irmão, entenda de uma vez por todas. Deus o proíbe de trabalhar não simplesmente porque Ele se opõe ao teu trabalho. Deus o proíbe de trabalhar para que você esteja livre para desfrutar desse dia. E você precisa de fato descansar do teu trabalho. E eu pergunto a você: você não gosta de ter uma pausa? Sinceramente, irmãos, às vezes eu não entendo a nós. Eu me incluo nisso. Às vezes reclamamos tanto da correria, do ritmo frenético. E chega este dia, nós insistimos a permanecer no mesmo ritmo frenético de sempre. Só que este é o dia que o Senhor nos manda desacelerar. E numa cultura em que os workaholics, já essa expressão, que são os viciados em trabalho, que são os caras que saem na revista, que trabalham 20 horas por dia, de domingo a domingo, esses camaradas são aplaudidos, são admirados. Só que nós vamos na contramão da cultura workaholic. Nós descansamos, nós paramos, irmãos, porque o descanso no dia do Senhor é um ato de fé. Nós estamos dizendo assim, em última instância, não é o meu trabalho que me sustenta, é o Senhor que me sustenta. É o Senhor o provedor da minha casa. Eu estou dizendo, eu descanso, porque Deus suprirá a mim e a minha família sempre, em cada uma das minhas necessidades. Além do mais, irmãos, Deus quer que você o busque. Porque eu sei que pela correria da semana, muitas vezes você deixa a desejar na leitura bíblica, você deixa a desejar na oração. Só que hoje, você está livre para procurá-lo nos meios de graça. Ele quer que você se concentre, não nos trabalhos, nas suas ocupações rotineiras. Ele quer que você se ocupe com os exercícios espirituais, porque este é o dia que você estará mais livre para buscá-lo, para achar deleite nele. É o dia, irmão, que sem preocupação com o tempo, você vai discipular as crianças. Você vai catequizá-las, você vai inculcar no coração delas a palavra de Deus. Você vai fazer o culto familiar sem aquela pressa, sabe? Você vai aproveitar para memorizar a palavra de Deus. Você vai recitar a palavra de Deus. Você vai cantar os salmos. Porque hoje é o dia do Senhor, irmãos. Deus está dizendo: venha, coma e beba, se deleite, farte a sua alma de mim. E nós já atendemos esse convite. Nós trocamos o deleite deste dia. Muitas vezes insistimos nas nossas ocupações. Queridos, cessemos o nosso labor. E aqui um ponto importante. Eu sei, meus irmãos, que resta algum serviço a ser feito neste dia. Né? E essa é uma questão que eu sempre ouço e eu vejo na minha rotina. Né? As donas de casa, por exemplo. Refeições precisam ser feitas. Né? Às vezes a casa precisa de um mínimo de reparo, né? Dar uma ajeitada para não ficar uma completa bagunça. E eu, sinceramente, eu não chego ao ponto de ver isso como uma atividade proibida. Desde que você não exagere e transforme de uma limpeza e de um serviço pontual em uma faxina que vai esgotar você completamente. Então, minha irmã, essa é uma aplicação específica. As donas de casa, as irmãs da nossa igreja, as mulheres. Querida, é louvável o teu zelo. Mas você não deve fazer no dia do Senhor serviços que vão cansá-la e impedi-la de atender os propósitos deste dia. Porque se você se envolve em trabalhos secundários neste dia que a cansam, que a tornam indisposta de buscar a Deus, que a fazem cair de sono sobre uma vida, ou que a fazem piscar o olho no culto ao Senhor,
você está profanando esse dia. Deus está dizendo assim para você, ó, deixa a faxina pesada para amanhã. Me busque. Ele está dizendo isso a todos nós, irmãos. Me busque. Procure-me em oração. Descansa o teu corpo e a tua alma para o culto. Medita em mim. Quantas vezes, irmãos? No ritmo frenético. Nós deitamos a nossa cabeça no travesseiro. E não pensamos no Senhor uma vez sequer no dia. Hoje Ele está dizendo que você tem tempo. As preocupações, elas não devem ocupar a tua mente. Medita nas minhas obras. Ocupa os teus pensamentos comigo. Tenha conversas espirituais, senta à mesa com a tua esposa, sem receio da hora passar. Tenha conversas espirituais, fala do Evangelho. Ensina as crianças. Escuta de companhia dos irmãos. Lembra, são os santos em que está o nosso prazer, queridos. Você se prepara para o culto. Você ordena este dia em função do culto ao Senhor. E aqui, se nós usarmos esse dia, ouça isso. Isso é promessa de Deus na palavra. Se usarmos esse dia segundo o propósito que Deus ordenou, na forma e no jeito que Deus mandou, nós vamos descobrir que esse dia não falta. Que esse dia é uma delícia ao nosso coração. Em segundo lugar, nós não devemos, meus irmãos, fazer as pessoas trabalharem no domingo. Esse é um dos erros mais comuns, porque nós cessamos os nossos trabalhos. Nós não trabalhamos no domingo, mas nós não vemos problema em consumir o serviço de outros no dia do Senhor. E a nossa linha de raciocínio, a nossa racionalização é a seguinte: afinal, pastor, eles estarão lá de toda forma. Não vai fazer a menor diferença se eu for ou se eu não for, eles estarão lá, de portas abertas. Isso se aplica ao mercado, ao restaurante, ao shopping, à loja. Mas eu quero conduzir você a uma reflexão profunda. Você já se perguntou por que eles estarem trabalhando no dia do Senhor? É claro que essa é uma resposta, uma pergunta com muitas respostas possíveis. Mas vamos, por que eles estão trabalhando no domingo? E a minha conclusão é a seguinte: eles estão quebrando o quarto mandamento. Porque existem pessoas como eu e você que violam esse mandamento. E no domingo estão lá, consumindo o serviço deles e lhes impondo a necessidade de trabalhar nesse dia. A empresa está aberta, porque existem pessoas como você que neste dia não trabalham, mas não se importam em fazer os outros trabalhar. Só que usando a linguagem do mandamento, o mandamento diz: nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teus servos, irmãos. Você pode não ter uma empresa, pode não ter empregados, mas na relação de serviço e consumo, você é o Senhor e as pessoas que estão lá para prestar serviço são seus servos. E elas estão lá para prestar serviço a você e a mim. E estando nessa posição, queridos, é nosso dever não fazermos trabalhar. Você me pergunta o que isso significa, pastor, em termos práticos. Basicamente é o seguinte: olha só. Precisamos fazer as compras no almoço de domingo, no sábado. Você vai fazer um baita churrasco no domingo. Vai convidar os irmãos da igreja. Precisa comprar carne, bebida, carvão. Você vai comprar no domingo? Não. Você vai comprar no sábado. As irmãs da pré-janta. Está escalada na pré-janta do domingo. Vá no mercado no sábado. O necessário no sábado. Irmãos, é tudo uma questão de gestão do tempo. Porque o mandamento diz: 6 dias eu te dei. 6 dias para você ordenar os teus negócios, resolver as tuas demandas, comprar o necessário. E convenhamos, queridos, Ele nos deu tempo o suficiente para colocarmos todas as coisas em ordem. Eu creio, e eu falo isso porque já usei esse tipo de desculpa, mas meus irmãos, não nos faltou tempo, como no domingo. Eu tive que quebrar o dia do Senhor, o quarto mandamento, no mercado. E eu tento tranquilizar minha própria consciência dizendo: eu não tive tempo. Fizemos mau uso dos 6 dias que o Senhor nos deu para colocar os nossos negócios em ordem. Use o sábado, querido, para fazer um planejamento para o seu domingo. E no domingo, veja que bênção, você está livre de preocupação, você não vai estar: eita, eu preciso comprar tal coisa. Não, você está livre
Você está leve para atender ao propósito desse dia e desfrutar desse dia. Portanto, com exceção em casos de força maior, nós precisamos evitar, meus irmãos, comer fora, comprar. Eu gosto de ir na pizzaria, mas por que não vamos almoçar, meus irmãos? Por que não vamos em outro dia da semana? Façamos a feira nos outros dias, irmãos. O dia do Senhor não é dia para fazer feira, é só o dia da feira da alma. São só as transações espirituais. E quando você faz isso, perceba, você está manifestando amor ao seu próximo. Você está mostrando um coração compassivo por aqueles sobre quem nós impomos a necessidade de trabalhar. Pastor, eu entendi. Mas ainda assim vai estar tudo aberto. Tudo bem. As portas do Comprão domingo que vem estarão abertas. O Shopping Miller está aberto. As pizzarias do bairro estarão abertas. Mas não por minha causa. Não por causa de vocês. Elas estarão abertas. E eu tenho consciência minha. Porque eu preciso fazer com que os outros consigam. Para não impor a necessidade de outros trabalhar. Eu não trabalho. Eu não faço outros trabalhar. Por amor. Não simplesmente por uma rigidez farisaica, mas por amor ao meu próximo, que necessita e deve descansar também. Em terceiro lugar, pastor, quais trabalhos devem ou não parar? Quando o dia do Senhor é discutido, essa é sempre a pergunta que aparece. E antes de tudo, nós precisamos admitir, algum trabalho precisa ser feito no domingo. Né? É o caso de policiais e bombeiros, que estão encarregados de segurança pública, enfermeiros e médicos que cuidam dos doentes, e do próprio pastor, que domingo, tem no domingo seu dia mais atarefado. E aí, como é que nós podemos entender essa questão, meus irmãos? Aí nós recorremos a uma divisão que a tradição reformada tem reconhecido ao dizer que os únicos trabalhos permitidos no dia do Senhor são os de necessidade, os de misericórdia, os de religião. Ou seja, os trabalhos necessários para a preservação da ordem, para a preservação da vida e para a prática da religião, do verdadeiro culto. Então, todos os trabalhos, como os que já foram citados, que se enquadram numa dessas categorias, eles recebem uma concessão. Uma concessão no dia do Senhor. E aí você pergunta, pastor, mas por que os demais trabalhos não param? A resposta é que a gente vive no mundo caído. Nós vivemos numa sociedade secularizada. E tanto os magistrados civis, as nossas autoridades, os homens que legislam, como o próprio povo ignora a lei de Deus. E como são gananciosos, servos do dinheiro, eles desprezam o dia do descanso, eles desprezam o dia que Deus tanto ama. E se a gente for honesto, meus irmãos, nós vamos chegar à conclusão: 90% do trabalho que é realizado pelo Senhor é não essencial. Eles poderiam parar, as pessoas poderiam descansar, e a sociedade não entraria em colapso. A atividade industrial poderia ser reduzida, não completamente paralisada, reduzida. O tráfego aéreo poderia ser reduzido. Comércios, shoppings, restaurantes não são imprescindíveis. Os hospitais, por exemplo, precisam atender no domingo apenas casos emergenciais, irmãos. Procedimentos adiáveis que não colocam em risco a segurança do paciente podem perfeitamente ser alocados para outro dia que não o dia do Senhor. É como as coisas deveriam ser, mas não são. Infelizmente não são. Só que, lembre, nem por isso eu e você devemos ser menos zelosos. Só que agora, tratando de casos mais específicos, preste atenção, o que um crente deve fazer quando ele é obrigado a trabalhar todo domingo e ausentar-se do culto ao Senhor? Essa não é uma resposta fácil, meus irmãos. Mas eu creio que o crente deve buscar por outra alternativa. Por outra fonte de renda, que não faça ter escolher entre o trabalho e a adoração ao Senhor. Eu sei, essa é uma decisão difícil. Só que é uma decisão tomada pela fé. E lembre, Deus honra aqueles que o honram. Você acha mesmo que Deus vai abandonar, vai se esquecer de um pai de família
que deixa um trabalho de segurança, mas que o ausenta do culto ao Senhor por amor a Deus? Definitivamente não. Ele honra aqueles que o honram. E a igreja, se um dia isso acontecer na nossa igreja, irmãos, nosso conselho, e nós mesmos precisamos estar dispostos a amparar essa família, até que ela tenha condição de sustentar-se por si. Qualquer um motivo legítimo bastante. Pela fé, meu irmão, ouça, você tem que dizer não pro serão. O chefe liga para você, olha, você tem a oportunidade de ganhar um pouco mais, mas é o domingo, você vai precisar ficar até tal hora. Você é ausente do culto ao Senhor. Aí pela fé você diz, não. Aparece um bico no dia do Senhor, eu posso ganhar mais. E você pela fé, você diz não. Mesmo que seja vantajoso, irmãos. Nós precisamos abrir mãos aos irmãos que assim fazem de prestar os nossos serviços no dia do Senhor. Porque não podemos, queridos, ter o coração cheio de ganância, de cobiça. Lembre-se do que disse o apóstolo Paulo. Os que querem buscar em tentações e ciladas, que podem levá-los na ruína e na perdição. Muito cuidado, querido irmão, para que o teu amor pelas riquezas não te leve a negociar o dia do Senhor. Cuidado para que a tua cobiça não o afaste de Deus. Só que o ponto mais importante que eu desejo que vocês entendam, queridos, é que dentro do possível, dentro do que podemos fazer, façamos todo o esforço possível para guardar o dia do Senhor e reduzir o nosso trabalho neste dia ao mínimo. Ao mínimo. E diante de tudo isso, seu coração talvez se enche de receio, dizendo assim, pastor, se 6 dias não forem suficientes, se o orçamento apertar, se as coisas ficarem difíceis, você tem que se lembrar, olha para mim, quem é o Senhor do Shabá? Quem é o Senhor do Shabá, irmãos? É aquele que no deserto enviou o maná do céu para Israel, para que eles não precisassem trabalhar no dia do descanso. Ele continua o mesmo. E em Cristo, Ele promete suprir os seus fiéis na alma. Queridos, de nada devemos falar, porque Deus é o nosso Redentor e Deus é o nosso provedor. Amém? Deus nos redime e Deus provê para nós, para a nossa casa. Obedeçamos, irmãos, o mandamento do Senhor. Que este dia seja uma delícia ao nosso coração. E que vejamos de forma apropriada as suas proibições. Porque Deus, como um Pai amoroso, Ele está nos libertando das nossas ocupações, para que busquemos os prazeres que tem para nós nesse dia. Amém? Oremos ao Senhor, feche o seu olho, vamos orar. Ó Deus, nós bendizemos o teu nome, Senhor. E porque amamos a Ti, nós queremos honrar o dia que o Senhor ama. Sabemos que não é fácil, Senhor. Nós precisamos da Tua graça, precisamos da ajuda do Teu Espírito, precisamos que o Senhor dê fé ao nosso coração, que o Senhor nos livre, ó Deus, da cobiça, do medo, da incredulidade. E que nos lembremos, ó Deus, deste dia para o santificar. Certos de que o Senhor que nos redimiu, o Senhor vai prover para a nossa alma e para o nosso corpo. Que achemos descanso em Cristo. E que nos ocupemos neste dia com os trabalhos e com as transações espirituais que o Senhor realiza no teu povo, Senhor. Que cheguemos ao ponto, ó Deus, onde o dia do Senhor seja uma delícia. E que seja um dia mais aguardado que o nosso aniversário. Mais deleitoso do que férias. Porque este é o dia em que o Senhor nos visita. Com a tua graça e com a tua presença, Senhor. Sou grato a Ti por ter ouvido a Tua voz. Eu e o Teu povo ouvimos a voz do Senhor na noite de hoje, no nome de Jesus.